Glória, 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 glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, paz seja convosco. Bom dia, paz seja convosco. E boa tarde. Você que está chegando neste canal Vida com Propósito, você que está chegando nessa plataforma do Kawai, você que está chegando aqui no meu Instagram, no meu Facebook, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Eu não sei em qual das plataformas você está ouvindo, mas independente de onde você está, seja ricamente abençoado. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Deus, diante de tudo que você está enfrentando, pensa bem, tudo que você está enfrentando ao iniciar ouvindo esse áudio, quem poderá nos vencer? Nenhuma dessas lutas pode te vencer, porque o próprio Senhor vai dizer: ninguém, nada do que você está enfrentando pode separar você do amor de Deus. Creia nesta palavra, toma posse desta palavra, viva esta palavra em nome de Jesus. Estamos aqui no nosso 8º elo desta campanha, aleluia, fazendo a leitura do Evangelho de Lucas completo. E hoje é o 8º elo e nós vamos ler o capítulo 8 para a minha e para a tua meditação. Glória a Jesus. Para a nossa meditação, vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. É o nosso 8º elo. Aleluia. O primeiro título do capítulo 8 é As Mulheres que Acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulsa 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha que interessante, né? Tem um lugarzinho aqui especial no Evangelho de Lucas que fala, né, que as mulheres serviam ao Senhor. As mulheres tiveram um encontro extraordinário, foram libertas, né, de espírito demoníaco, foram libertas das enfermidades. E essas mulheres passaram a servir o Senhor, né, com as suas finanças, servir o Senhor daquilo que elas podiam fazer, né? E nesse tempo de hoje você também pode servir o Senhor. O próximo título desse capítulo 8 é O Semeador. Aleluia. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comida pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade.
Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziu 100 grãos por cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Glória a Deus. Mais uma parte da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é semelhada, é pregada, é anunciada da forma que eu estou pregando aqui para vocês, narrando esta passagem. Alguns corações vão aceitar bem a palavra, mas o tempo vai passar, as lutas, dificuldade, vai apagar tudo que ela ouviu. Mas eu te convido nesta noite a ser uma boa terra. Esteja preparado para ouvir a palavra. Seja a terra pronta para receber a palavra de Deus, porque o próximo título vai estar assim: Jesus explica a parábola do semeador. Agora, igreja, o Senhor Jesus, ele vai explicar para nós o que ele acabou de ensinar no versículo 4 ao versículo 8, 9 em diante. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com esta parábola. Aleluia, glória a Deus. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com uma Bíblia hoje, o Novo Testamento, na linguagem de hoje, a minha tradução na linguagem de hoje, tá? Mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhe e não enxergue nada, e para que escute e não entenda. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creia e não seja salvas. A semente que caiu onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raiz e por isso cai somente. Elas não têm raiz e por isso crê somente por algum tempo, e quando chega a tentação abandona tudo. A semente que caíram no meio do espinho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as fraquezas e os prazeres desta vida aumenta e sufoca as pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E a semente que cair em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. Bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Glória a Deus. Então, Jesus explicou a parábola do semeador. E explica para mim e para você, que nós sejamos uma terra boa, Que a semente que estão sendo semeada nos nossos corações nesta noite, através desse capítulo, aleluia, glória a Deus, que venha frutificar em nome de Jesus. O próximo título, a luz. A palavra do Senhor vai dizer: Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário,
A lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tome cuidado e veja como vocês ouvem, porque quem te receberá mais quem não tem, porque quem tem receberá a mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. Glória a Deus. Próximo título: a mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiu chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: aleluia, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a pratica. Então, se você deseja ser algo da parte de Deus para Jesus, ouve a voz de Deus e pratique. Aleluia. O próximo título é: Jesus acalma uma tempestade. Glória a Deus. E Ele está acalmando a sua tempestade agora. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, nós vamos, aleluia, Mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então eles disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Né? Eles pararam, quer dizer, o vento, a tempestade pararam e tudo ficou calmo. Então Jesus disse aos discípulos: por causa de vocês, por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até o vento e nas ondas, e eles obedecem. Jesus manda no vento, na terra, Jesus manda em qualquer lugar, e nós temos que obedecer. O próximo título é: Jesus cura o homem dominado por demônios. Jesus e os discípulos chegaram à região de Genezaré, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos de cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito e caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão. Respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado neles. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo.
Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar no barco, nos porcos, e eles deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos. O demônio saiu do corpo do homem e entrou no corpo dos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia sido saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Genezaré ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem do que os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez com você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. O próximo título é: Jesus cura a mulher de fluxo de sangue e ressuscita uma menina. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Porém, a sua filha, única de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus, tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou e escorreu. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando-me. Mas Jesus diz: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborrece mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro e João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chore, a menina não morre, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabia que ela estava morta. Mas Jesus pegou pela mão e disse bem alto: menina, levanta-te.
E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui nesse capítulo 8, 56 versículos. Vai narrar para nós aqui a palavra, né? As mulheres que acompanhavam Jesus, falou da semente, do semeador. Jesus explica a parábola do semeador, a luz da candeia, a mãe e os irmãos de Jesus. Jesus acalma a tempestade, Jesus cura o homem dominado por demônios, Jesus cura uma mulher e uma menina ressuscita. Só tem bênção nesse capítulo. Que Deus te abençoe. Está selado mais um elo desta campanha. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. E você diga graças a Deus.